Fala aí pessoal, beleza? Mas esse aqui para mais um vídeo. E é o seguinte pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai estudar um pouquinho sobre os 6 períodos da igreja. Aqui eu tô falando tanto de igreja católica como igreja sendo protestante. E é o seguinte pessoal, aqui nesse vídeo a gente vai conversar assim um pouco superficial para a gente conhecer cada um dos períodos. E depois vocês me falem se vocês querem mais vídeos explicando esses períodos de forma mais detalhada. Então hoje a gente vai ver os 6 períodos da igreja e depois nos próximos vídeos a gente vai ver cada um desses períodos de forma individual. Então deixa aqui nos comentários já se você quer um vídeo explicando um pouquinho mais de forma detalhada cada um dos 6 períodos que a gente vai estudar agora, beleza? Então é isso aí, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho, porque os próximos vídeos você já vai ser notificado, fechou? Então vamos lá pessoal, vamos começar aqui então, ó. Então a igreja, basicamente, existem 6 períodos que dividem a igreja, e nesse vídeo aqui a gente vai estudar um pouco desses 6 períodos. Lembrando pessoal, desses 6 períodos aqui, daqui a pouquinho a gente vai ver onde que entra o protestante. O protestante ele vai entrar aqui em um determinado desses períodos e a gente vai ver daqui a pouquinho, fechou? Vamos lá, o primeiro período então da igreja é chamado de igreja apostólica. Nem coloquei aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, igreja apostólica. Pessoal, esse primeiro período da igreja, chamado de igreja apostólica, ele acontece assim que o Cristo, isso que eu estou falando dentro da teologia nossa cristã. Então assim que Cristo ele sobe, né, ele volta ao céu, depois que ele morre, ele ressuscita e depois ele volta. Nesse período que ele volta, aí entra o período apostólico. E o que acontece nesse período apostólico? Nesse período apostólico começa então ao evangelho ser propagado. E a Bíblia fala que eles pregavam desde Samaria até os confins da terra, e ali a igreja foi crescendo. A Bíblia fala que lá em Antioquia foi a primeira vez que eles foram chamados de cristãos. Então o período apostólico começa depois que Cristo ele sobe. E ali, pessoal, começou então a expansão do reino de Deus. A Bíblia fala que o apóstolo Paulo mesmo, ele faz várias viagens missionárias, e conforme ele ia fazendo essas viagens missionárias, a igreja ia crescendo. E quanto mais pessoas conheciam o Evangelho, mais pessoas propagavam o Evangelho e mais o Evangelho crescia. Esse primeiro período a gente chama de o período apostólico. Para você entender melhor o período apostólico, eu aconselho que você leia o livro de Atos. Pega o livro de Atos, leia do capítulo 1 até o capítulo 28, que é o último capítulo, e lá você vai entender todo esse período aqui apostólico. Lembrando, depois eu vou fazer um vídeo, possivelmente eu não sei a data, mas eu vou fazer um vídeo para vocês falando um pouquinho apenas do período apostólico. Então o primeiro período da igreja acontece aqui. Então ele começa com a subida de Cristo, que Jesus volta, e ele acontece, pessoal, 30 anos depois de Cristo. E esse período ele dura dos 30 anos aos 100 anos depois de Cristo. Então foi um período bem pequeno, este chamado de período apostólico. Ele começa em 30 anos depois de Cristo e ele finaliza em 100 anos depois de Cristo. Então é basicamente aí um período bem pequeno de apenas 70 anos. Nesses 70 anos você já consegue perceber que o período apostólico fez com que a igreja crescesse. E essa igreja foi crescendo de um nível tão grande em apenas 70 anos. Então esse período aqui, pessoal, apostólico durou 70 anos. Vou colocar aqui para vocês, ó, uma observação. 70 anos foi o período apostólico. Aí a gente sai do período apostólico e a gente entra no segundo período da igreja. Esse segundo período é chamado de igreja perseguida. O que aconteceu aqui, pessoal? Esse período aqui ele foi um pouco maior. Aqui, então, o evangelho ele começa a crescer, ele começa a ficar grande. E o que acontece depois? Entra o período da perseguição. Esse período da perseguição começou após a morte de João. Então, após o João correr, né, como você já conhece a história, vai para a ilha de Patmos, depois ele fica um certo tempo ali e depois João morre. E quando ele morre, pessoal, dá o estopim aqui, ó, para a igreja perseguida. E durou esse período aqui basicamente 200 anos. Ele começa então 100 anos depois de Cristo e ele vai até o ano 313 depois de Cristo. Então tem o edito de Constantino que ele dá a permissão para começar a perseguição dos cristãos. O que aconteceu? Os cristãos estavam crescendo de uma forma muito grande devido ao período apostólico. E um imperador chamado Constantino, ele não gostou muito desse comportamento e começou agora um edito para perseguição dos cristãos. E essa perseguição, pessoal, durou exatamente aqui aproximadamente 200 anos. E o que acontece nesse período? Aqui eu estou falando, pessoal, de forma bem superficial, depois eu vou falar mais detalhada ainda sobre esse período, mas nesse período aconteceu muitas mortes.
Os primeiros mártires aconteceu aqui, ó, nesse período aqui, ó, de perseguição. A gente sempre ouve, né, os pastores falando, as pessoas falando que eles atiravam os cristãos na época em jaulas. Isso é realmente uma verdade, pessoal. Nesse período de perseguição, eles pegavam as pessoas, matavam em praças públicas. Nesse período de perseguição, eles pegavam os cristãos e jogavam aos leões. Eles pegavam também os cristãos e jogavam aos cães. A história até fala também que, dependendo do nível de onde eles estivessem pregando, eles pegavam esses cristãos e matavam a fio da espada. Então, nesse período de perseguição que durou 200 anos, fez com que muitos cristãos morressem, fez com que muitos cristãos fossem sacrificados. E as formas, pessoal, são as formas mais bizarras que vocês imaginarem. Porque aqui eram os imperadores romanos que davam ordem para que matassem esses cristãos. Para vocês terem uma ideia, o próprio Jesus foi morto crucificado. É uma das formas que eles tinham para matar as pessoas. A história fala também que o próprio Pedro ele foi morto, crucificado, porém de ponta cabeça. E vários outros apóstolos que a gente vê que também morreram nesse período de formas brutais. Vamos lá, pessoal. Então a gente tem aqui o primeiro período apostólico, depois a gente entra para o período da perseguição, que ele dura depois, ele começa depois da morte de João e ele vai durar até o ano 313 depois de Cristo, aproximadamente ali 200 anos. E aqui, pessoal, depois a gente entra no período chamado período imperial. Preste atenção, pessoal. Quanto mais eles matavam os cristãos, mais a igreja crescia. É aquela famosa frase, né? Quanto mais mexe o ovo ali para fazer o omelete, mais vai crescendo, né? E aí com a igreja não foi diferente. Quanto eles mais matavam, quanto eles mais perseguiam os cristãos, mais a igreja ia crescendo, mais o evangelho ia sendo propagado. E o que acontece? Um imperador falou, bom, como não está dando resultado matar tanto, o que eles vão fazer? Vamos trazer esses cristãos para perto e a gente vai meio que colonizar eles. A gente vai meio que abrir uma igreja e vamos colocar eles como líderes. E foi exatamente isso que aconteceu. No período apostólico, a igreja começa a crescer, depois a igreja é perseguida e entramos no terceiro período imperial, onde o Império Romano ele toma então agora os cristãos e coloca uma igreja para eles. Como eles viram que matar não resolvia, então o que o Império Romano resolveu fazer? Vamos trazer eles para perto. Eu até coloquei uma frase aqui, pessoal. A igreja ela virou sinônimo de Império Romano. Então, literalmente, o Império Romano tomou conta e é ali que nasce, então, né, o catolicismo, ali que nasce toda aquela coisa que a gente já conhece. E aqui, pessoal, a igreja, quando falava em igreja, logo já se lembrava em quê? O Império Romano. Então, nesse período aqui, imperial, a igreja ficou ligada ao Império Romano tomou conta. E o que aconteceu aqui, pessoal? Ele começou aqui no ano 313 depois de Cristo. Foi nesse período que o Império Romano falou, bom, já que a gente não consegue matar, a gente não consegue parar, vamos colonizar eles. E trouxeram os cristãos para perto. Aí aqui, pessoal, esse período ele durou até o período 476 depois de Cristo. Quando teve a queda do Império Romano, aí acaba esse período e começa um outro período. Então, esse período aqui, que é considerado o período do Império Romano, ou o período chamado como imperial, ele durou apenas essa quantidade de ano. Ele durou do ano 313 até o ano 476. Então, basicamente, pessoal, esse período aqui do Império Romano, ele durou aproximadamente aqui, né, 163 anos. Então, aqui é o período aproximado que esse período conhecido como Império Romano, ele durou, beleza? Vamos lá, depois então que o Império Romano ele tem a sua queda pelos bárbaros, que depois eu vou falar disso no próximo vídeo, que aconteceu muitas coisas aqui, os bárbaros invadem então e conseguem tomar conta do Império Romano. Aí a gente vai entrar, pessoal, aqui no próximo período. Esse período aqui ele teve uma duração maior. Esse período aqui é chamado de Igreja Medieval. Quando a gente fala, né, da Igreja Medieval, o que foi essa Igreja Medieval? Ó, coloquei aqui para vocês. Ó. Então, quando que nasce esse período aqui, ó, da Igreja Medieval? Após a queda de Roma. Então, teve a queda de Roma e entrou o período medieval. Esse período, pessoal, ele durou 1000 anos. Aproximadamente 1000 anos é o período que durou a Igreja Medieval. Ela começa aqui no ano 476 e vai até 1453. E o que acontecia, pessoal, nesse período medieval? A igreja, então, ela já estava um pouco maior e agora começa as disputas de terra. Não era só uma igreja para falar de religião, para falar de espiritualidade.
agora a igreja também estava tomando conta de boas partes dessas terras. E aqui nesse período, pessoal, começa muitas guerras, porque basicamente 1000 anos que tem ali nesse período medieval, onde o governo era centralizado, ou melhor, o governo era descentralizado, então não tinha um governante local nesses locais que a igreja estava. Era sempre um governo descentralizado. Então aqui, pessoal, começa a briga de terra. Nesse período medieval, onde acontece muitas coisas. Depois eu vou falar também num vídeo um pouquinho mais específico sobre esse vídeo, mas basicamente o que você precisa saber desse período ele começa com a queda de Roma, ele dura aproximadamente ali 1000 anos, e o que acontece também nesse período era muita disputa de terra, e por último, o governo não era centralizado. Em cada lugarzinho tinha ali o seu governante, cada lugar ali tinha a sua igrejinha, e isso fez com que as divisões das igrejas, até hoje a gente vê, né, as igrejas divididas, é basicamente isso que aconteceu. E tudo começou aqui, ó, nesse período aqui da igreja medieval. Aí avançando um pouquinho mais, pessoal, a gente vai entrar agora no quinto período da igreja, que é o período mais importante e é o que mais a gente sabe sobre esse período. Esse período aqui foi quando a igreja já estava bem centralizada, já estava bem consolidada por Roma. E o que acontece, pessoal? Entra um homem chamado Martim Lutero. Então aqui, ó, onde que Martim Lutero entra nessa história toda? Onde que nasce o protestante? O protestante vai nascer aqui, ó. Nesse quinto período aqui, que é chamado de Igreja Reformada, nasce Martim Lutero. Então aqui, o que aconteceu nesse período aqui? Só algumas curiosidades para vocês, ó. Então teve a queda de Constantinopla no ano 1453. E esse período, pessoal, que começou aqui a reforma, ele vai até quando? Ele vai até a Guerra de 30 Anos, que teve lá em 1648. Então ele começa literalmente aqui com a queda de Constantinopla e ele vai, o período da reforma, até nessa guerra aqui de 30 anos que teve. E quem que nasce nesse período aqui, pessoal, fazendo um movimento muito grande? Exatamente Martim Lutero, em 1517, quando ele apresenta lá as 95 teses. Então esse período, pessoal, é literalmente conhecido como, pra gente aqui, como a Igreja Reformada. Martim Lutero começa então todo esse movimento que a gente conhece, onde começa ali então, né, um movimento tanto na Inglaterra, começa vários movimentos também na Europa, onde começa então o protestantismo. Ali o que era centralizado agora dentro da Igreja Católica passa a ter uma divisão e nasce a galera agora do protestante. Depois eu vou fazer também, como eu já falei, vou fazer um vídeo também falando sobre esse período aqui, onde a gente vai conhecer um pouco mais sobre outras pessoas que inspiraram e causaram um grande impacto no mundo protestante. E por último, pessoal, acabando então esse período aqui, a gente entra na Igreja Moderna. Esse período da Igreja Moderna, pessoal, ele começou em 1648. E aqui eu não vou falar muito porque é o período da Igreja Moderna, é o período que a gente está até hoje. Então, desses 6 períodos aqui, ó, a gente entrou nesse período e a gente não tem uma data de término. Então, basicamente, pessoal, a gente vai acabar esse período aqui, a gente começou nessa data e a gente basicamente acaba essa data aqui, né? A gente entra em outro período quando começar os eventos escatológicos, talvez o arrebatamento, talvez o milênio. Então acaba esse período e entra um outro período, beleza? Então é isso aí, pessoal. Esse aqui é um vídeo bem rápido mesmo para a gente conhecer um pouco mais sobre os 6 períodos da igreja. E se vocês querem mais vídeo falando sobre cada um desses períodos, deixem aqui nos comentários que eu vou fazer um vídeo depois explicando um pouco melhor cada um dos períodos. É o seguinte, pessoal, a gente está voltando agora a postar vídeos com mais frequência. Eu vou pedir para que você se inscreva no canal, ative o sininho, dá o seu like, dá o dislike, porque assim a gente vai crescendo junto e a gente vai conseguir trazer mais vídeos de estudos para vocês, beleza? Então é isso aí, pessoal, se inscreva no canal. E detalhe, a nossa loja virtual já está no ar lá também. Camisetas como essa daqui, pessoal, com a bandeira do Brasil, bandeira de Israel, também tá lá, vou deixar o link para vocês aqui na descrição. Entra lá, pega a sua camiseta e a gente se encontra aí no próximo vídeo, beleza? Até a próxima, tchau, tchau!